Filmes de arte ou filmes de gênero, por definição, eles já se colocam numa posição de serem de difícil acesso, talvez difícil compreensão, e tem uma competição muito grande com os outros filmes que são tecnicamente mais simples, afinal não são filmes de gênero, apesar de possuírem um gênero, ou não são filmes artísticos, embora todo filme seja um produto artístico. O que eu quero dizer com isso? Valor Sentimental, Sentimental Velho do Joaquim Trier, é um filme que se constrói menos como uma narrativa tradicional e mais como um processo de escavação emocional. E isso funciona melhor para quem é artista. My father is a really good director, but he's a very difficult person. We can't really talk. Valor Sentimental retrata o relacionamento conturbado entre um pai, suas duas filhas e as feridas complexas que se estendem por décadas no cerne daquela família. Diante do frágil laço paterno, o carismático Gustav, vivido aqui pelo Stellan Skarsgård, o pai da Nora e da Agnes, também é um renomado diretor de cinema. Ele decide que o seu próximo longa vai ser um filme, sua magnum opus, sua obra definitiva, seu retorno definitivo aos holofotes, e para isso ele conta com a sua filha, Nora, uma estabelecida atriz de teatro, para interpretar o papel principal, que nesse caso seria a própria mãe do Gustav. Eu diria do protagonista, mas aqui ele não é protagonista, ele é co-protagonista, digamos assim. Enfim, é uma história para TikTok. Entra lá no TikTok que você vai entender. O diretor, ele não está interessado em contar uma história sobre uma família, mas em investigar como o tempo sedimenta afetos, ressentimentos, silêncios, e até que eles se tornem quase indistinguíveis no espaço físico que os abriga, ou seja, no entorno. A casa onde o filme se passa, ela não funciona como cenário, ela é memória materializada, mais ou menos parecido como foi a casa em Ainda Estou Aqui. Ela é um corpo arquitetônico que absorveu anos e anos de ausências e frustrações, principalmente as não verbalizadas. E é nesse espaço que o filme encontra sua verdadeira pulsação, sua maior potência. O retorno de Gustav Borg, cineasta consagrado e pai ausente, não desencadeia... Meu Deus do céu. O retorno de Gustav Borg, cineasta consagrado e pai ausente, diga-se de passagem, não desencadeia... Caralho, puta que pariu. O retorno de Gustav Borg, cineasta consagrado e pai ausente, diga-se de passagem, não desencadeia conflitos explosivos, mas deslocamentos sutis. Trier, nosso diretor, ele compreende que as feridas mais profundas são aquelas que não gritam, elas se manifestam nos olhares interrompidos, olhares entrecortados entre os personagens, conversas que nunca chegam ao X da questão, o ponto central, e gestos de afeto que talvez estejam chegando tarde demais. O Gustav, ele não é tratado aqui como um vilão, nem como uma vítima. Ele é um homem que escolheu o cinema, a sétima arte, a nobre arte, como mediação da própria existência. Ou seja, ele agora vai ter que lidar com o fato de que a sua obra, o seu cinema, a sua arte, ela não preencheu os vazios que ele mesmo deixou por não ter preenchido os cargos que devia, enquanto pai, enquanto marido afetuoso. Nora, ela surge como o eixo sensível do filme, não porque ela concentra o drama, mas porque encarna a contradição central da obra, a tentativa de transformar dor em linguagem. Como o pai transforma a dor que sentia, a ausência, em cinema, a Nora transforma em personagens, em personas que ela leva para o teatro. Atriz de teatro, portanto, ela vive da expressão emocional, mas é incapaz de nomear plenamente aquilo que atravessa. Ja, det är väldigt tufft att vara skådespelerska, förstår du. Självförtroende och ditt behov av uppmärksamhet blir olidligt. Hvordan vet du det? Du kjenner oss jo ikke sånn egentlig, da. Här i familjen är alla arga på pappa. Joaquim Trier, nosso diretor, ele filma o corpo da atriz como um território de tensão contido. Por vezes ele é rígido, mas quase constantemente a atriz compreende que a sua personagem não precisa demonstrar o sofrimento, basta existir e mostrar que continua existindo dentro dele. A sua atuação, ela opera num regime quase que de súbita. Cada silêncio carrega mais sentido do que qualquer explosão dramática, como um choro, grito e etc. A relação entre pai e as filhas nunca se organiza como um confronto direto. O filme prefere o atrito lateral, Agnes e o pai, Nora e o pai, do que jogar tudo em cima da mesa e colocar essa fricção constante de expectativas frustradas e tentativas tardias de aproximação. A Agnes, a filha mais nova, ela funciona menos como um contraponto dramático e mais como uma testemunha de desequilíbrio afetivo, sendo ela também vítima, porém não tanto centrada quanto Nora e o pai. Agnes, portanto, é alguém que cresceu observando o impacto das escolhas do pai, sem jamais ter tido espaço para confrontá-las.
O diretor ele evita hierarquizar as dores, ele não quer que um se sobreponha à dor do outro. Ele deixa bem claro que todos os personagens estão feridos, mas nenhum deles detém o monopólio do sofrimento, por mais que a Nora demonstre mais do que a própria irmã. É nesse contexto que a presença de Rachel Camp, a atriz vivida aqui pela Elle Fanning, é uma atriz americana convidada para um projeto, esse projeto do Gustav, que a admira. A presença dela adquire uma dimensão simbólica. Ela representa o exterior, não apenas cultural, mas emocional. A sua aparente leveza e abertura contrastam bastante com o fechamento afetivo de toda a família, revelando não só o quanto aquela casa se tornou um espaço de resistência à mudança, mas o quanto a família abrigada nela também se recusa a mudar. A Rachel, ela não é solução nem ameaça, ela é um espelho. A sua interação com a Nora expõe uma diferença fundamental na forma de lidar com a vulnerabilidade, sem que o filme se apresse em julgar qual delas está certa ou com diálogos extremamente dispositivos. Formalmente, Valor Sentimental recusa qualquer gesto espetacular. A câmera, ela observa muito mais do que ela conduz, permitindo que o tempo ele se instale nas cenas, e o tempo e os silêncios são constantes. O tempo e o silêncio funcionam quase como um personagem, talvez incorporando características no personagem da casa. O diretor aqui ele entende que a memória não é um fluxo contínuo, mas interrupção, e a montagem respeita essa lógica fragmentada. O filme avança aos solavancos emocionais, como quem revisita lembranças que nunca se organizam plenamente. Não há trilha que conduz o espectador. Há silêncio, ruído ambiente, respiração. Tudo conspira para que o filme sinta antes de ser interpretado, antes de ser compreendido. Hej pappa. O cinema, enquanto tema latente, atravessa a obra de maneira além da metalinguística. Gustav construiu uma carreira transformando experiências em narrativa, mas falhou em transformar relações em presença. Ele falha em transformar a experiência de ser pai em uma narrativa para os seus filmes. Pelo contrário, a ausência da paternidade é transformada em produto cinematográfico. Somos constantemente questionados, sem didatismo, sobre o preço dessa transposição constante da vida para a arte, não apenas do personagem, mas do autor para seu produto. O filme sugere que nem toda dor pode ser convertida em obra sem perda, e que algumas perdas retornam décadas depois, cobrando seu devido lugar. Não há uma catarse, não há uma epopeia de eventos ou coisa parecida em Sentimental Value, em Valor Sentimental. Isso é central para sua força. O filme não oferece reconciliações completas e muito menos respostas morais claras. Você não vai ver um pai dizendo que sente muito, as suas filhas perdoando, braços dados e piquenique no domingo. O que o filme propõe é uma convivência com o incompleto, com a consciência de que algumas histórias elas não se resolvem, mas se reorganizam. Esse processo todo ele é filmado com uma delicadeza, com uma sensibilidade, coisa que eu falo bastante por aqui lá no Instagram, que se confunde mais ou menos com a complacência, porque o afeto existe, mas ele não apega o dano, sabe? O amor pode ser sentido, mas a ausência deixou marcas que não são apagadas com esse surto súbito de amor. No final, Valor Sentimental se afirma como um dos trabalhos mais maduros do Joaquim Trier, justamente por sua recusa ao excesso de explicações, de dramatização, de fechamento. O seu impacto não está no que diz, mas no que permanece ecoando depois, como uma lembrança que não consegue se afastar completamente. E eu digo isso como uma pessoa que se colocou naquele lugar. Eu e mais 2 críticos que conversamos no Instagram temos essa coisa de que alguns filmes ficam, e Valor Sentimental tá comigo até agora. Eu assisti o filme há mais de uma semana, pensei sobre o filme por 4 dias, levei 3 para escrever a crítica. Então, assim, ele vai te acompanhar. A falta de certeza, mas também a conexão gerada, não só porque eu, enquanto crítico, mas também produtor cineasta, também pai, também vindo de problemas familiares, reconheço perfeitamente as situações que estão expressas aqui, e reconheço principalmente como o silêncio é uma arma capaz de ferir, mas uma arma também capaz de ensinar. Aqui nós estamos falando de um produto cinematográfico que ele entende que o valor das coisas não está no que é vivido intensamente, mas no que insiste em permanecer, no que continua mesmo quando nós tentamos seguir adiante, mesmo quando nós tentamos continuar.